Irmãos, uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta tarde de terça-feira, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos leva a uma passagem bíblica que fala sobre o suicídio de Judas. E nos dias atuais, nós sabemos, Pai, é biblicamente mostrado que as pessoas que atentam contra a própria vida, elas estão no inferno, elas não terão salvação, a sua alma já está no inferno, mas nós vamos ver o que aconteceu com Judas após ter se suicidado, ter se enforcado, após ter vendido o Senhor Jesus, mas depois uns falam em remorso, outras passagens falam em arrependimento. Ele foi até os anciãos, os príncipes dos sacerdotes, para devolver as 30 moedas de prata. E eles não querendo receber, ele atirou as moedas para dentro do templo. Mas nós vamos ver o que a palavra diz sobre onde pode estar Judas Iscariotes, o que traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vendeu Jesus, o que era ladrão da bolsa, o que tomava conta do dinheiro de Jesus e o dinheiro que lançava na bolsa, ele roubava, ele subtraía. Mas será que hoje, que Judas, depois da morte de Jesus, ele continuou no inferno? Vamos ver primeiro sobre o suicídio de Judas em Mateus capítulo 27, dos versículos 1 em diante. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Portanto, ele vendeu Jesus, ele era tido, o próprio Senhor Jesus falou sobre que ele ia ser traído pelo filho do diabo. Ele vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata, e algumas pessoas, até mesmo as passagens bíblicas, dizem que ele se arrependeu, outras pessoas dizem que ele não se arrependeu, que ele teve remorso. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre onde pode estar Judas hoje. Porque o Senhor Jesus, irmãos, depois que ele morreu, depois que ele foi morto, crucificado, que ele nos comprou com seu sangue precioso, derramado e vertido na cruz do Calvário, ele foi sepultado, e naqueles 3 dias, quando o Espírito Santo de Deus o reveste, o ressuscita, Jesus foi para o inferno, porque ele levou todos os nossos pecados, as nossas doenças, todo o mal da humanidade foi colocado sobre ele naquela cruz do Calvário. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, iniquidades, doenças. Portanto, quando ele morreu, ele foi para o inferno. Só que lá no inferno, naqueles 3 dias, o Espírito Santo de Deus o ressuscita. Ele toma as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo,
Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele faz um desfile nas regiões celestes, com Satanás e os seus demônios confessando a sua derrota. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E ele prega para todas aquelas almas que não tiveram a oportunidade de salvação, que vieram ao mundo antes dele, que morreram antes dele. Portanto, vamos ver se Judas teve a oportunidade da salvação. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 18 em diante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, ou seja, a paciência, a generosidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência, para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Portanto, irmãos, por esta passagem bíblica, que Jesus, quando morreu, desceu, ele estava no inferno, ele foi ressuscitado no inferno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. E ele pregou para todas as almas que estavam ali no inferno, que não tiveram a oportunidade de salvação, que morreram antes da sua vinda, antes da sua morte. Será que ele falou com Judas? Não, Judas, você vai continuar no inferno. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso, e a palavra de Deus nos mostra que, como Judas estava ali junto daquelas almas, ouvindo a pregação, ele teve a oportunidade de também se salvar, de também sair do inferno. Ele teve a oportunidade da salvação, mesmo depois dele ter feito tudo que ele fez, dele ter roubado a bolsa, dele ter vendido o Senhor Jesus Cristo pelas 30 moedas de prata, dele ter sido considerado pelo Senhor Jesus Cristo como o diabo, como filho do diabo. Ele teve a oportunidade de salvação, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e Jesus, ele foi para o inferno, ele foi ressuscitado dentro do inferno pelo Espírito Santo de Deus. Ele pregou para todas aquelas almas que estavam ali no inferno, e ele deu a oportunidade de salvação a todas elas, inclusive a Judas. Que fica esta palavra abençoada para todos nós, e oremos. Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por mais esta palavra abençoada, que o Senhor tem trazido, que o teu Santo Espírito tem trazido a todos nós, por esta demonstração do seu amor, da sua misericórdia, Senhor. Nós, neste momento, mais uma vez, vos pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos. Nós, mais uma vez, Pai, nos unirmos em oração com todas as pessoas, Pai, que o Senhor colocou, coloca e colocará debaixo da nossa autoridade espiritual, debaixo da nossa autoridade ministerial, em todo o Brasil, em todos os países do mundo. Nós nos colocamos, Pai, em oração
por toda a sua igreja perseguida, por toda a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nós oramos, Pai, para que estas pessoas que estão sendo perseguidas tenham o refrigério dado por Ti, pois nós sabemos que elas não têm a oportunidade de manusear sequer uma folha da Sua palavra, que dirá a Sua palavra, que elas não têm a oportunidade, a autorização para se reunirem para formarem o corpo de Cristo. Portanto, Pai, nós formamos em amor a elas o corpo de Cristo espiritual. Nós abençoamos todas estas almas, todas estas vidas. Nós abençoamos toda a nação de Israel, todo o povo judeu, a cidade de Jerusalém, o povo da Palestina, da faixa de Gaza, o povo dos países, Pai, que se encontram em beligerância, em guerras, em conflitos, como a Ucrânia e outros países, Senhor. Nós oramos, nós intercedemos pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, pela família brasileira, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, e vos pedimos, guarda-nos com a tua destra fiel, com a destra da tua justiça. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, Pai, do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida, dos roubos, furtos, assaltos. Senhor, com arma de fogo, com arma branca, dos atentados terroristas, dos sequestros, de todo tipo de mal, Pai, de todo tipo de perseguição. Livra-nos e cura-nos de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal. Nos dê uma restante de terça-feira, uma tarde de terça-feira, uma noite de terça-feira, uma madrugada de quarta-feira ricamente abençoada em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde.